Grana nos cofres, Cruz Maltino, tabela do Brasileirão definido, Vasco buscando fechar com atacante, insuficiência na janela após negativa por atacante Fabinho do América Mineiro, Paulo Brax tem fala em coletiva que acaba pegando mal. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição, sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Já quero trazer aqui para você, torcedor, a tabela definida do Campeonato Brasileiro. Primeiros jogos, né? O Vasco terá em São Januário Vasco e Santos, fora de casa Corinthians e Vasco, Vasco Sport, depois Ceará Sport, Vasco e Flamengo. Teremos logo ali na sexta rodada, né? Na quinta rodada, um Vasco e Flamengo, um clássico. Depois Cruzeiro Vasco, Vasco e Palmeiras, Vitória e Vasco, Vasco e Fortaleza, Fluminense Vasco, Vasco e Bragantino, São Paulo e Vasco, Vasco Botafogo, Juventude Vasco, Vasco e Grêmio, Vasco e Bahia, Internacional e Vasco, Mirassol e Vasco, e fechando o primeiro turno Vasco e Atlético Mineiro. Vasco começa o primeiro turno jogando em São Januário e encerra jogando em São Januário. Ou seja, jogos importantes, acho que precisa se reforçar porque vai ter uma sequência difícil e vamos aguardar. Falando em clássico, né, na quinta rodada, temos o clássico no próximo final de semana contra o Flamengo, jogo que vai acontecer às 9h45 da noite, cara, jogo tarde. O detalhe é que ontem, né, você que acompanhou Flamengo e Botafogo, no final do jogo teve ali uma confusão, uma discussão, teve trocação, inclusive o zagueiro do Botafogo, Alexander Barbosa, acabou saindo com a boca sangrando e sem um dente, para você ter uma noção. Tem até aqui o vídeo mostrando todos os detalhes da confusão no campo, confusão no túnel, e com isso o jogador teve expulsão. Da parte do Flamengo tivemos Cleiton e Gerson, jogadores que foram, inclusive o Cleiton, né, que teve ali uma troca de soco ali com o Barbosa, foi expulso na confusão e os jogadores estão fora da partida, fora do clássico do próximo sábado. Então desfalque aí para o lado do Flamengo. Bom, vamos falar sobre o assunto grana nos cofres. Evander é vendido por cerca de 70 milhões e o Vasco receberá parte do valor. O meia brasileiro Evander, revelado nas categorias de base do Vasco, foi transferido para o FC Cincinnati, clube da MLS, por uma quantia que gira em torno de 12 milhões de dólares, aproximadamente 70 milhões em reais. A transferência já está confirmada, e o desfecho já está ok, e o Vasco tem ali cerca de 5% pelo mecanismo de solidariedade por ter sido o clube formador do meia Evander, algo em torno ali de 3,5 a 4 milhões de reais nos cofres Cruz Maltino. Vasco que já teve valores, né, nos cofres por conta da venda de Luca Orediano, também o próprio Palácios, né, que foi para o Boca Juniors. Enfim, são valores que o Vasco vai tendo aí nesse período, né? E agora a gente tem que entrar no assunto aqui em relação ao mercado da bola. Primeiro, que se torna assustador as negativas, as insuficiências que o Vasco vem tendo nessa janela.
não só em relação à venda de jogador, como teve um insucesso e um fracasso na tentativa de venda pelo atacante GB para o Fenerbahçe da Turquia, e também a tentativa de contratações, né? Brian Rodrigues, Bruma, agora o Rony, nisso, e também agora o Fabinho do América Mineiro. Isso quer dizer, se há uma dificuldade em relação a você contratar um jogador que atua na Série B, com todo respeito ao América, imagine um jogador considerado de ponta, um jogador que considerado para chegar e resolver, ser titular de um nível maior, de uma prateleira maior. Chega a ser frustrante. E a gente tem aqui uma fala do Paulo Brax, vou trazer para você, torcedor. Eu queria que você tirasse as suas conclusões em relação ao desfecho do caso Rony. Vou colocar, logo eu volto falando mais sobre fechamento, em relação, o Vasco deve estar próximo, né, de fechar com o atacante, faltando 15 dias para terminar a janela. A gente volta falando mais sobre esse assunto. É o assunto do Rony. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós, e a gente também teve o de acordo do jogador, e no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa a possibilidade, sondagem, ou a possível acerto do jogador com um outro clube, e em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo, por mais que a imprensa tenha ficado empolvorosa, e também é natural. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação, deixou isso claro para mim hoje, de tarde, antes de vir para cá, numa reunião que fizemos. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. E eu queria aproveitar para enaltecer o amadurecimento do futebol brasileiro, porque estavam na mesa dois clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Por parte do Palmeiras, na pessoa da presidente Leila e toda a sua equipe de trabalho, e da nossa parte, que já aconteceu o contrário no final do ano, início do ano, com a transferência do Paulinho para lá. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. A honradez da palavra, a segurança no negócio, as palavras das pessoas valem. E a gente está muito feliz em estar próximo de ter essa contratação, com a contratação de impacto, e que tem tudo para dar certo aqui a partir de amanhã. Bom, passada aqui a sonora, né, a fala do Paulo Brax, outro dirigente ontem também veio a público e falou, é o Fred Cascardo, diretor de futebol do América Mineiro, envolvendo a negociação, o Vasco buscando negociar com o atacante Fabinho, né? Os valores e as condições apresentados acabou tirando o interesse do América Mineiro. Acompanhe. Sim, nós recebemos sim, não só a proposta do Vasco, e já foi comunicado ao diretor executivo do Vasco que as condições e o valor apresentado, o América não tem interesse em negociar. Correto? Eu conversei com ele hoje à tarde. Ele está na Turquia, ele está negociando o GB lá no Fenerbahçe. Então eu conversei com o Marcelo. O Marcelo é um grande amigo, nós estudamos junto na CBF, e já foi comunicado a ele que o América não tem interesse pelo valor e pelas condições que foram apresentadas. E agora, para a gente fechar a notícia de última hora, informação, o Vasco deve estar próximo de fechar, nos próximos dias, o contrato com o atacante
Lloyd Augusto. Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. É um jogador que atua no futebol turco, né, fica como opção. Até o momento o Vasco tem essas opções ainda no mercado. O atacante Benjamin Garré, que atua no futebol no Krylia, né, da Rússia, e o atacante Lloyd Augusto são as duas opções que o Vasco tem, a princípio, nomes que ainda mantém negociação. O Vasco espera fechar a contratação do Lloyd nos próximos dias. Tendo algum desfecho, uma informação a gente vai trazer para você no próximo vídeo, falando mais sobre o jogo de sábado e também sobre o mercado da bola. BTB Esportes em todos os lugares. Obrigado a você que deixou o seu like, compartilhou esse vídeo. Até o próximo. Saudações vascaínas.